Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Completo. Até aqui, tratamos de entender que o pecado não pode ser conquistado pela lei, que na verdade a lei faz o oposto, atiçando ainda mais o seu desejo para pecar. A lei nunca pôde, nunca pode, nunca poderá santificar o pecador. E este é o maior erro que a maioria dos cristãos cometem. Pois, depois de receberem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e serem justificadas somente pela fé, eles descem do Monte Calvário, da onde nunca deveria ter saído, alegres e contentes por terem sua dívida pecaminosa perdoada, mas voltam para o Monte Sinai para se santificarem. Entenda, o trovão ensurdecedor da lei traz culpa, medo, insegurança. Mas o brado retumbante do Evangelho, tetelestai, está consumado, traz paz, remove a culpa e dá poder. E é justamente por falta de conhecimento sobre a graça de Deus que o povo perece. Por isso, eu peço ao Espírito Santo que você não tenha nenhuma interpretação errada sobre o que eu quero transmitir, porém que você venha compreender corretamente o que eu estou dizendo e que Ele aplique poderosamente com a sua unção essas realidades no fundo do seu coração. Romanos 6:14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Eu te pergunto, o que é a graça? A graça é a expressão máxima do poder de Deus. Se você quer vencer o vício em masturbação, pornografia, prostituição, imoralidade sexual, seja lá qual for, ou qualquer outro tipo de vício, pecado que está te aprisionando, te mantendo escravo, você precisa ter a sua mente renovada no entendimento sobre a graça de Deus. Você precisa entender o que é a graça de Deus, não da forma genérica que até agora você conhece, que não tem nenhum poder na sua vida. Prova isso que te mantém escravo de alguns pecados favoritos que você tem. Uma visão pequena da graça é um poder pequeno sobre o mundo, a carne e o diabo, que não te liberta. Então, eu geralmente, quando pergunto o que é a graça, são poucas as pessoas, ou quase nenhuma delas, que possa responder que a graça seja a maior expressão do poder de Deus. Elas não têm o entendimento que a graça é isso. E é triste ver no meio cristão que pequeno e único contato que as pessoas têm com a graça é apenas com a etimologia da palavra. Então considere isso o principal motivo de você não vencer o pecado sexual. Tudo que você conhece sobre a graça é etimologicamente falando. Alguns dizem, graça é favor imerecido. Entretanto, essas mesmas pessoas que dizem isso, elas acham que de certa forma, elas merecem a graça de Deus. Outros dizem, graça é que ele morreu no meu lugar e não há mais condenação. Bom, definições assim até possuem um pouco de verdade, mas é apenas uma definição superficial, sem o poder do Espírito Santo. Entenda, graça não é indulgência. A graça perdoa seus pecados, sim, mas faz muito mais do que isso. Ela não é apenas perdão de pecados. Uma visão superficial da graça é como se Deus tirasse a culpa de você, mas não tirasse o mal que causa a culpa. Ele perdoou você por ter assistido pornografia, se masturbado ou qualquer outro tipo de imoralidade sexual. Ele perdoou o seu pecado, tirou a sua culpa, mas não tirou aquilo que causa a culpa. Continuou deixando você ser escravo daquele pecado. Que tipo de graça é essa? Isso é indulgência? Graça não é isso. O cristão legalista é aquele que não compreendeu a lei. O cristão mundano, se é que existe,
é aquele que não compreendeu a graça. Então, não ache que ser legalista, cheio de regras, tradições, usos e costumes e etc., não ache que você está numa condição melhor ou diferente, mais elevada, do que aquele que é mundano, que acha que o pecado é normal e a santidade é algo estranho para ele. Ambos estão debaixo de maldição. Os que são das obras da lei, segundo Paulo, estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10. A pornografia é um alimento consumido tanto por legalistas como por pessoas que não têm nenhuma relação com a igreja visível. E uma coisa que a graça faz no indivíduo é arrancar dele essa máscara de hipocrisia que todo mundo fica usando. Não há nada mais hipócrita do que um homem que peca em secreto e trata de preservar sua imagem em público. Somente o poder da graça opera em você uma disposição do coração para assumir seus erros como culpado, sem se importar com a sua imagem. Muitas pessoas até dizem que vivem assistindo pornografia e se masturbando. Porém, dizem não com ódio pelo pecado, mas com vergonha e timidez porque sua imagem de cristão vai ficar manchada. Esse tipo de atitude chama-se remorso, que é produzido pela natureza caída. Arrependimento é o poder da graça agindo no coração do pecador. Quero que você comece a perceber com que tipo de poder estamos tratando quando falamos sobre a graça. Tão grande é o poder que, mesmo estando em corpos mortais, como diz em Romanos 6:12, vendido ao pecado para ser seu escravo, como diz o Romanos 7:14, ainda assim o pecado não tem domínio sobre nós. Isso é a graça. A Bíblia diz que o mesmo poder que foi necessário para trazer Cristo dos mortos atua em nós poderosamente, a saber, a fim de que vocês conheçam a esperança da qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1:18-20. Veja, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos atua em nós. Isso é a graça. Graça não é somente perdão. Graça é poder que concede o perdão. Poder que concede domínio sobre o pecado. Poder que vence a morte e o inferno. Isso é graça. Qualquer coisa menor que isso é uma desgraça. Não se acomodem com as ofertas do diabo para te manter prisioneiro do pecado, enquanto faz você pensar que é livre, porque você está fazendo o que você quer. Você é escravo. A graça é o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus para as pessoas que merecem a sua ira. Não quer dizer que você não merece nada, você merece a ira de Deus. É isso que você merece por causa dos seus pecados, da sua natureza caída que você herdou de Adão. Mas a graça é o poder de Deus para você que merece a ira. E esse poder, ele entra em plenitude na sua vida quando você aceita que merece a ira. Se você pensa que não merece a ira, não espere que a graça seja esse poder sobre você. Medite sobre o que é a graça de Deus. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o porquê que esta graça funciona e como você recebe isto. Mas eu quero que você medite sobre a graça de Deus. Medite nesse versículo de Paulo, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas da graça. O que é a graça? Que poder é esse que me livra do domínio do pecado? Essa visão superficial da graça não é a graça. Se você está sendo mantido preso por algum pecado, você não está debaixo da graça, porque a Bíblia continua sendo a inerrante e irrefutável palavra de Deus.